Olá, bem-vindos ao nosso podcast Axé Neuro. Hoje é um dia histórico a todos nós, né? É um momento que vamos abrir portas para os neuroatípicos dentro das casas de axé, dentro dos nossos terreiros, dentro das instituições religiosas. É um grande passo para todos nós, de forma nacional, inclusive. Hoje estamos aqui com 3 convidados. Nós estamos aqui primeiramente com a psicopedagoga, a Terezinha Ferreira. Ela é psicopedagoga, especialista em avaliação e intervenção de crianças e adolescentes e adultos também com transtornos do neurodesenvolvimento. Ela é ativista na área e também ela possui um projeto, né, Terezinha? Pode falar um pouquinho? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né? Realmente esse projeto que eu tenho, Acolhedora de Mães, é em função de muitas mães me procurarem, né, para aquele momento de acolhimento, aquele momento da escuta, porque quando você atende uma criança, você não atende só a criança, você atende a família. Então é importante saber que você tem que acolher como um todo, não só aquela criança, né? Porque tem uma mãe ali que precisa ser ouvida, que precisa ser acolhida e que precisa dessa escuta. Então é muito importante isso. Eu já estou aí há 10 anos nessa área, é uma área que eu entrei, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é assim, é até de emocionar, Emocionante. porque é uma coisa que eu faço assim, porque eu realmente gosto muito. E estar nessa luta é prazeroso. Gratificante, Nossa, né? não tem nem palavras assim, é muito maravilhoso. Incrível. E eu agradeço, nós agradecemos, Terezinha, por você ter aceitado o nosso convite em estar aqui hoje, separado um pouquinho do seu tempo para esse momento histórico que nós estamos vivendo agora, né? É A verdade. neuroatipicidade e a religião juntas. E aqui nós temos a fonoaudióloga, a Isabela Saavedra, fonoaudióloga especializada em ABA, é uma análise do comportamento aplicado ao TEA, em desenvolvimento infantil e apraxia da fala na infância. Pode se apresentar, Isabela, falar com os nossos ouvintes aí. Boa noite, me chamo Isabela Saavedra, sou fonoaudióloga, atuo no desenvolvimento infantil há mais ou menos 8 anos e é muito gratificante e agradeço o convite porque a inclusão ela é importante em todos os lugares, em todas as culturas e é sempre um prazer contribuir para esses movimentos. Ah, que bom, agradecemos nós a sua presença também. Hoje nós temos aqui também Evandro Araújo, sacerdote de Umbanda, é sacerdote do culto tradicional Iorubá, é sacerdote de um terreiro, terreiro de Pai Xangô e Caboclo Compimato, que também recebe e acolhe pessoas neuroatípicas. Pode falar, se apresente para nós. Boa noite, né? Estamos aqui nesse momento histórico realmente, que esse assunto precisava ser realmente abordado dentro das casas de axé, né? E agora esse grande projeto, que já era um projeto há muito tempo, já antigo, nosso, né? Que agora conseguimos trazer, né, para o estado do Pará, a gente como paraense, né, como fazendo parte da comunidade afro, né, trazer para a sociedade esse assunto de suma importância para nós. Porque nossa casa de axé, historicamente, ela já é uma casa acolhedora. Historicamente, é uma casa que atende a todos, independente da sua religião, da sua cor, raça ou opção sexual. Tudo. E, historicamente, nossas casas têm essa atitude de amparo, né? E trazendo agora esse movimento, agora eu tenho certeza que com esse encontro vai engrossar mais o caldo do movimento do axé e do autismo aqui no Pará, né? Para podermos dar base, né? Dar apoio a esse movimento do estado do Pará, que aqui realmente o Pará, em termos de movimento autista, tem a nossa amiga aqui, a Terezinha, que luta, psicopedagoga. E dentre outros que lutam pela causa autista, mas o que a gente pode visualizar, que é uma luta isolada. E a finalidade desse encontro é trazer todos esses movimentos para junto, vamos nos agregar, vamos nos fortalecer. E que a partir desse encontro, no dia 31, eu tenho certeza que o movimento autista no Pará vai sair mais fortalecido. Vamos vir, venham todos. Axé, com certeza. E já antecipando, na verdade, Pai Evandro já antecipou um pouquinho do que a gente ia falar.
Teremos dia 31 de maio, às 17 horas, o primeiro encontro brasileiro de autismo e axé. Ele será no Tribunal de Contas do município de Belém. E inscrições abertas ainda, porém vagas limitadas. Nós temos um número máximo de acolhimento nesse local, então a gente tem que respeitar. Dia 31 de maio, primeiro encontro brasileiro de autismo e axé. É um momento histórico para todos nós, nacionalmente falando, pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiânia, pessoas do Brasil todo vindo falar com a gente e, obviamente, Legal. teremos mais edições, sim, quiçá até em outro estado, vamos ver. As coisas vão andar e nós estamos muito animados com isso. Agora vamos lá para o tema principal, a neuroatipicidade, especificamente falando sobre o autismo, sobre o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Terezinha, você podia falar um pouquinho para a gente o que é o autismo? É doença? É o quê? O que é o autismo de maneira simplória para a gente? Paira muitas dúvidas, né, nas pessoas. A gente percebe que a falta de informação, né, Sim. existe aí na nossa sociedade, nas pessoas. Então, assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a linguagem, as habilidades sociais e movimentos restritos. Certo. Não é uma doença, né? Algumas pessoas ainda creem nisso, Que seria né? uma seja doença. Não é uma condição que é para a vida toda, né? Sim. Mas aonde a criança pode começar os atendimentos, uma terapia, com uma equipe multiprofissional. E uma coisa que é muito importante para essa evolução é a união. Perfeito. Família, escola e a equipe multiprofissional. Com certeza. Todos precisam estar alinhados. Gente, só de eu falar no assunto eu fico toda arrepiada. Arrepiada. Né? Precisa-se ter essa conversa, esse diálogo entre a família, né, a escola, essa abertura juntamente com a equipe multiprofissional para que essa evolução dessa criança possa acontecer. Porque não adianta só a terapia fazer o papel. Não, tem que ser todo um conjunto, todo mundo alinhado, junto, dando direcionamento, acolhendo, para que essa criança tenha um desenvolvimento pleno, né? Para que ela adquira a sua independência, para que ela possa conviver na sociedade. Isso é muito importante. Então, gente, não é doença, é uma condição. Perfeito. E não exige somente um profissional. Isso é importante que você está falando, né? Exatamente. É uma equipe multidisciplinar, né? Um neuro, de repente um psiquiatra, algo nesse Exatamente. sentido. Depois, O que é que eu digo? Que essa equipe multiprofissional começa desde a família, né? sim. Aí nós temos um psicopedagogo, nós temos um fonoaudiólogo, nós temos um musicoterapeuta que tem tido avanços enormes Que legal. nesse acompanhamento das crianças, né? Uma terapeuta ocupacional, um psicólogo, um neuropediatra. Então, é todo um conjunto Um que conjunto. precisa, né? Andar de mãos dadas. Juntos, eles precisam conversar entre si. Esse diálogo e essa abertura é necessário para essa evolução da criança. Porque o diagnóstico, gente, não é o fim. Pelo contrário, é o início. O diagnóstico é só o início O início de tudo. de tudo, de toda a vida dessa criança. Incrível. Isso é muito importante, porque a gente com certeza tem muitas mães aqui assistindo que de repente desconfia ou de repente não vem o laudo, mas vem aquelas proposições, né? Eu acho que ele é, eu acho que ele é, eu acho que ele é, né? A gente tem muitas mães assim ainda perdidas, a gente tem pessoas que se identificam com alguns dos sintomas, né? Isabela, que é a nossa fono de hoje aqui, você poderia falar um pouquinho desses sintomas do autismo? O que é? O que você nota corriqueiramente nos seus pacientes ou quem te procura? O que acontece? Quais são as indicativos para você dizer, não, procura uma neuropediatra, procura um psiquiatra? O que você tem para dizer para gente? É perfeita a pergunta, porque eu inclusive ia comentar sobre isso. Na maioria das vezes, a criança chega primeiro para o fonoaudiólogo. Porque na maioria das vezes, o primeiro sintoma é um atraso de fala. É uma dificuldade de comunicação. Então, muitas das vezes, as crianças chegam primeiro ao fonoaudiólogo e aí a gente investiga, faz toda aquela avaliação para verificar o motivo, né, as causas desse atraso de fala. E aí, durante a avaliação, o fonoaudiólogo começa a perceber outros sinais que talvez seja necessário uma avaliação multidisciplinar, né?
Geralmente vem também uma seletividade alimentar, né? Nossa, né? Uma criança pequenininha que passou ali por uma introdução alimentar, que tinha restrições com alguns alimentos, algumas texturas. Aí a fonoaudióloga, junto com a terapeuta ocupacional, vai fazer essa avaliação de alimentação. Vem questões comportamentais, então, talvez crianças também com alterações de sono, né? Entendi. Exato. Então, chega com a fono, geralmente por primeiro, e aí nós vamos encaminhando para os demais profissionais. Na vida adulta, acontece muito também da questão da comunicação, ou questões sensoriais também, né? São pessoas que geralmente não gostam muito de interagir, tem um assunto assim um pouco mais restrito, gosta de falar de determinados assuntos. O foco, né? O hiperfoco, exatamente. Então, como você mencionou, não somente na infância, mas na vida adulta, o diagnóstico, ele é o começo, né? O começo para nós vermos como nós podemos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E olha que interessante, você falou que geralmente começa com a fono. Sim. E olha que engraçado, foi assim com o meu filho. Eu não sei, para quem está assistindo aí, não me apresentei, sou Daniela. Sou Daniela Leite, sou advogada, sou sacerdotisa, sou 1001 coisas e ainda sou mãe atípica. E o meu filho foi a primeira coisa, foi o primeiro profissional, fono, porque atrasa na fala, né? Exato. Quando ele era bem pequenininho. Da fono foi se encaminhando, psicólogo, depois aplicação ABA, né? E depois neuropediatra e etc. Enfim, foi a ramificação aí. Mas realmente esse é um fato interessante. A fala ela é muito importante, porque sem comunicação nós não somos nada, não somos nada. E como a gente fala dentro do axé, sem comunicação a gente não pode exercer aquele axé do Exu, né? Exu é comunicação, Exu é tudo, Exu é a fala, Exu mora na língua, na boca. Então, como é que a gente fica sem se comunicar com o mundo e sem o mundo entender a gente? É muito difícil, por isso que é importante, é um marco histórico esse encontro, é um marco histórico esse podcast, o Axé Neuro, porque muitas pessoas precisam estar cientes do que é isso agora. Precisam estar cientes de como tratar, como, de repente, solucionar uma questão de sensibilidade auditiva, sensibilidade sensorial, né? Essa questão visual, né? A luz forte, a água, a gente estava conversando ainda há pouco antes de começar sobre isso. E assim, você falou em musicoterapia. E a gente sabe que nas casas de axé tem o quê? Música. Muita música, né? Muita música. E o pai Evandro agora, como sacerdote, eu pergunto, o que podemos fazer dentro das casas de axé nessa questão? Qual é a sua visão a respeito? Né? O porquê, como devemos proceder? Ou, de repente, como o terreiro procede nessa questão da sensibilidade auditiva quando vem alguém ou algum membro que tem essa sensibilidade, né? Bem, a nossa casa especificamente já trata as pessoas com espectro autista há muito tempo, até pelo histórico, né, da nossa casa, da nossa maneira nós procuramos acolher. Mas qual é a forma que as casas de axé pode auxiliar as pessoas autistas? Bem, vamos começar pelo jogo, né? Dentro do próprio jogo, no oráculo, é detectado todos os pontos negativos e positivos do indivíduo. O que causa atraso, o que causa desconforto, o que causa a improdução, o que causa todos os atrasos na vida do indivíduo. E muitos atrasos que são ocorridos na vida do indivíduo, muitas vezes não é só pelo problema espiritual. Muitas vezes é problema realmente psicológico. E dentre eles, esses problemas são detectados no jogo e nós, imediatamente, o sacerdote encaminha, por sinal, na nossa casa. É muito comum as pessoas em jogo serem orientadas para procurar ajudas médicas em vários campos, dentre Clínico, elas, né? a psicológica. E hoje, mais do que nunca, eu falo de experiência própria. Depois da questão pandemia, né? Houve realmente um abalo muito grande psicológico nas pessoas. E mais do que nunca, agora, as casas de axé, nós na nossa casa, estamos orientando muitas pessoas a procurarem o tratamento, o apoio psicológico.
Porque dentro da espiritualidade lá, nós somos cientes de que nós temos que tratar a pessoa pelo lado espiritual, tá? Mas quando a pessoa é detectado que a pessoa tem algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, imediatamente o próprio jogo ou o sacerdote mesmo encaminha as pessoas para um tratamento. E na nossa própria casa torna a falar. É muito comum pessoas fazerem o tratamento lá, pelo lado espiritual, e procurar o acolhimento na área da saúde, né? Seja um psicólogo ou em outra área. Axé. E é importante, né, essa indicação, porque a gente não pode tratar como fanatismo a religiosidade, né? A espiritualidade, eu sempre falo e acredito que todos nós aqui presentes aderimos à ideia de que a ciência ela está lado a lado com a espiritualidade. Você não pode ignorar uma situação psicológica, emocional, enfim, de uma pessoa que está na sua frente e dizer, não, só faça isso que vai dar certo, mas não procure o lado clínico. Você não pode ignorar isso. A clínica, ela anda do lado da espiritualidade, né, Pai Evandro? Com Então, certeza. a gente tem que segurar na mão da pessoa espiritualmente, mas o lado clínico é importante, né? Nós do Axé entendemos que a ciência, a religião, uns encaram como religião, nós encaramos como espiritualidade. Eu não gosto muito de falar essa questão de religião, mas vamos lá. Nós acreditamos que a ciência e a espiritualidade, ou religião, como queiram encarar, são dois braços fortes, que a humanidade precisa de ambas. Sem uma ou outra no caminho da pessoa, a pessoa acaba ficando capenga, acaba ficando de alguma forma desorientada. Então, nós acreditamos que para o indivíduo caminhar bem é preciso ter esses dois amparos, o amparo espiritual e o amparo da medicina, no caso, né? Da parte clínica, Parte né? clínica, É perfeito. necessário. É necessário, né? E você, Terezinha, como psicopedagoga, como é que você visualiza esse preparo hoje em dia? Ou a necessidade de preparo, não sei se você tem, inclusive, algum projeto relacionado a isso, mas a necessidade de líderes de comunidade, né? Sejam comunidades religiosas, sejam líderes que lidam com pessoas. O preparo dele para essa neuroatipicidade, que, obviamente, agora, né, com a internet, se tornou-se mais conhecida, verdade. mas já existe há muitos séculos, né? É verdade. O que eu observo? Eu já fui chamada para fazer palestra numa igreja, né, evangélica, onde as pessoas também precisavam do conhecimento, porque não sabiam como Interessante. lidar com as pessoas, né? Sim. Uma igreja grande, por sinal, onde eu fiz palestra, levei informações, né? Como chamar a família, como conversar. Então, é necessário que se leve essa informação para que eles tenham subsídios para poder explicar, conversar e acolher, né? Então, a informação Interessante. é tudo. Quando eu fiz essa palestra, muitas pessoas acharam que não ia dar ninguém. Quem me chamou? Uau! A igreja ficou cheia. Nossa! Então, é importante, porque o público atípico está em todos os lugares. A inclusão está aí. Exatamente. Na escola, desde o porteiro, tem que se ter a inclusão. Então, é em tudo que é lugar. E eu não falo só a inclusão de pessoas atípicas, eu falo da inclusão da minoria. Uhum. Nós temos que ter em mente que é a inclusão da minoria. Perfeito. Sim. Então, quando a gente luta por uma causa, nós temos que ter em mente que é um todo. Então, quando eu fiquei muito feliz quando eu vi as pessoas lá, né, perguntando, querendo saber como é que fazia, como é que ela podia identificar. Então, é muito gratificante. Então, eu acho que, acima de tudo, é você levar informação, né? Porque a informação é tudo. A gente precisa ter o conhecimento. Como é que você vai acolher se você não tem um conhecimento? É verdade. Então, nós precisamos... o pontapé inicial, no meu ponto de vista, é levar informação. A informação. A gente levando a informação, crucial, a né? gente vai, com certeza, expandir isso para que as pessoas conheçam e entendam. Então, faz-se necessário isso. Sim, a informação é essencial, realmente. Você não pode acolher o que é desconhecido. Exatamente. Né? Exatamente. Desconhecido realmente Verdade. fica sem... Exatamente. E assim, nós percebemos que muitas pessoas estão interessadas em realizar essa inclusão, em realizar esse acolhimento. É verdade. Mas falta ali a informação adequada, a informação correta. E cabe a nós,
repassarmos essas informações. Vocês Exatamente. profissionais são essenciais, na verdade, Exato, né? Vocês exatamente. são essenciais com relação a isso. A parte da advocacia, que é a minha, a gente luta Também pelos é direitos, também é importante. importante, mas vocês estão mais lá na base, né? No convívio com a escola. A escola ainda tem as suas dificuldades. Sim, bastante. Bastante. Uhum. No convívio dentro da família, que também, às vezes, tem as suas dificuldades. No convívio dentro da sociedade, que a pessoa é ingressante, seja numa comunidade espiritual, seja num hobby, enfim, é essencial. Você, Isabela, fica muito na área, pelo que eu percebi na sua especialização, fica bem de ladinho com as crianças, né? No lado infantil. Sim. Agora você também trata de adultos. Idoso. Idoso? Fazemos estimulação em pessoas idosas. Que Como legal. é isso? Exatamente. A pessoa que está com aquele lapso de memória, Sim. sabe? Então a gente faz aquela estimulação, a gente recupera aquela autoestima. Gente. Sabe qual é o diferencial do idoso? É quando você vai atender um idoso. Eu tenho uma senhora que eu atendo de 82 anos. Gente. Tem dias que ela chega, ela só quer conversar. Nossa. Ela Entendi. só quer conversar. Por mais que eu separe uma atividade, uma demanda, tarefa, alguma não coisa. adianta. Ela diz, eu quero só falar hoje. Pois fale. Pois vamos É conversar. mesmo, é? É, impressionante. Gente. Então, assim, é um público diferenciado, no qual eu também gosto de atender. E, atualmente, o que eu tenho percebido, né? Que muitas pessoas adultas estão sendo diagnosticadas com autismo Sim. e com TDAH. Sim. Exato. sim. É notório isso. Então, estava lá na infância, não foi tratado, E não mas soube lidar não com soube isso. lidar. Mas chega na fase adulta, vai dar problema. Ele vai Sim. precisar de atendimento, de ajuda, para que ele possa entender o que ele tem, Sim. para que ele se conheça, porque até então ele não se conhece. E não sabe lidar. Não sabe lidar. Então, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, né? Principalmente aqueles que Sim. estão na escola, Uhum. adultos e o idoso. Gente, passeia por todas as Todas faixas. as todas as fases. áreas, gente. exatamente. E para cada faixa etária, Nós Tem um temos protocolo temos um processo único. de avaliação, de Entendi. intervenção, são montados nós montamos o PEI, né, onde nós fazemos isso, sim, o PEI. que é necessário, Sim, que é, extremamente necessário. eu não sei se eu posso falar, mas é uma briga que eu tenho com a escola quando eu faço visita. Pode falar. Sabe? Já- é uma já sei briga que é que eu isso. tenho na escola constantemente, porque a escola não faz o PEI. PEI, né? Quem faz, quem não faz, um joga para o outro, é o professor de apoio, é o professor regular da turma, enfim, é toda uma situação. Então, quando eu estava falando no início sobre o acolhimento da mãe, por exemplo, quando é negada uma matrícula para essa mãe, que ela chega Nossa. comigo, ela vem chorando. Sim. Muitas não sabem do seu direito. Sim. E eu sou aquele tipo de profissional que eu tô com a mãe, eu vou na delegacia com ela da parte. Eita Deus. Nossa. Quando eu digo que eu sou ativista, eu sou ativista. A Eu só não gente sou- tá Tá Eu- certo. Essa aqui eu gosto. Eu só não sou- Precisamos. eu só não sou advogada. Só falta o Eu já- diploma. Eu já me falaram, tu tem que fazer direito. Eu disse, não, eu vou na delegacia, porque eu acho um absurdo você negar Absurdo. Sim. matrícula. E o que é pior, você está se valendo de uma falta de informação que aquela família Sim. tem. Exato. É por isso que eu digo que a Que é o informação vulnerável é na história, tudo. né? Exatamente. É a parte Aí vulnerável. ela chega chorando porque não tem. Não, é crime negar matrícula. É crime. Gente. Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, na Domingos Marreiro, eu já sou ali visitante. Você já ali, sabe, né? Já direto. sabe até o endereço. Então, assim, informação, eu continuo dizendo que é tudo, sabe? E cabe a nós, enquanto terapeutas, Sim. né? Enquanto estamos nessa causa, estamos nessa luta, porque se você não tem sensibilidade e empatia, você não tem que estar nessa área. Não tem. Exato. E é legal você falar isso porque eu tenho algumas mães que falam que quando a criança recebe o diagnóstico, não é a criança que recebe o diagnóstico, é a família. Exatamente. Não é a criança que é atípica, é a família que é atípica. E aí a família também necessita ser sedenta de informação justamente para conseguir os direitos que aquela criança tem. E apesar de ter conhecimento dos direitos dessa criança, a gente ainda precisa ir atrás deles para É conquistar. verdade. Ainda tem isso, né? Ainda tem o desgaste de ir atrás dos Exatamente. direitos, ou que são negados, enfim, ou que sofrem uma burocracia para serem aprovados, Exato. né? Mas você falou uma coisa, uma verdade, é a família que se torna atípica, Sim. né? É a mudança da rotina, é a mudança da estrutura, é a mudança de tudo
que para a sociedade seria normal, né? Uhum. A gente estava conversando ainda há pouco, né? A cada passinho dado, a cada ganho, a cada vitória, parece uma grande vitória pra gente. Hoje meu Exatamente. filho Exato. comeu carne, gente. Meu Olha filho não só. comia carne. Olha que legal. Olha que Meu filho comeu maravilha. carne moída. Então, enfim, é uma vitória. É Cada verdade. passozinho é uma vitória. Isso é incrível, né? E assim, como você falou, a família se torna típica. E acredito eu que dentro de um terreiro, que é uma grande família espiritual, Uhum. quando a gente acolhe, a família do terreiro se torna típica. O que o senhor acha, Pedro? Com certeza, com certeza. Agora falando um pouco da família típica, vamos lá. Tem a questão das mães. Quando a família recebe o diagnóstico, com certeza o primeiro baque vem em cima da mãe. Isso é fato, né? Infelizmente, existem muitos casos, a maioria dos casos, que o pai abandona a família e fica mais ainda nos ombros das mães, e as mães recebendo toda aquela carga, né? Ter que carregar responsabilidade de casa, de alimentação, ter que cuidar do filho. Mas também tem muitos casos dos pais que ficam. Do O pai inverso, que Sim, fica. existe. Tem o Temos caso pais, do né? irmão que está ali. Tem o Sim. caso da irmã que está ali. Então, é muito bom vocês falarem agora a família típica. Lógico, o primeiro baque vem em cima da mãe. A mãe é o primeiro que tá, o primeiro a sentir o impacto é a mãe. Mas tem aqueles pais também, o pai que fica, tem o irmão atípico, a irmã atípica, o pai atípico, a avó atípica, o tio atípico, A babá. a É babá, verdade. não é Os verdade? babás são grandes parceiros. Muitas, é Nossa, verdade. Parceiras, é verdade, com nossa. certeza, né? E quer dizer, então foi bom, achei muito bonito vocês falarem agora na família típica, para nós também lembrarmos que existe o pai atípico, que existe a tia, o irmão, a irmã Sim. atípico também. E voltando agora para o terreiro, né, para essa casa de axé, realmente é isso. A nossa casa, os terreiros acabam se tornando uma grande família ali, atípica, né? Outro fato interessante, é isso que nós procuramos fazer no nosso terreiro. Através desse movimento agora que estamos fazendo, a grande esperança é que o movimento autista agora receba um gás muito grande, né? Por quê? Porque, na verdade, os autistas não querem ser excluídos. Tá? Quando o autista procura uma casa de axé, é porque a primeira coisa que chama a atenção do autista ali é a questão do som, né? Apesar de muitas vezes ser uma barreira, pela questão do barulho, muitas vezes intensa, mas é aí que está. O autista ele pode conviver muito bem numa casa de axé. Lógico, um tratamento adequado, terapia, remédios quando for necessário, em alguns casos, né, mais elevados, né? Então as casas de axé estão ali para acolher. Tá? Então é importante realmente movimentos como esse, conversas como essas, né? Para a gente ter oportunidade de explanar algumas coisas e orientar essas famílias, né? Que precisam realmente buscar tratamento. Sentiu algum problema? O filho, a Daniela falou aí, né? A primeira a sentir é a mãe, né? Sentir algum problema? Procure, porque na nossa época não tinha todo esse amparato. Começou a vir, na verdade, esse amparato já vem uns 40 anos atrás, né? A questão do autismo, né? Sim, Mas mais mesmo há 40 recente, anos né? atrás, poucas pessoas tinham acesso. Até há 40 anos atrás, muitas pessoas ainda eram internadas como desequilibrados mentais. Na verdade, eram autistas. Né? Sim. E hoje em dia nós temos toda mais facilidade, né, de comunicação, Informação. de É informação, para poder detectar. Lógico, existem muitas barreiras a ser quebradas, né? Porque tratar de autismo não é fácil e não é barato, Exato. né? Não é barato. Não é barato. Isso é o mais importante. É verdade. Não Tá? é barato. Então, mais movimentos como esse, como essa própria rodada aqui, essa roda de conversa, né? Com certeza vai trazer muito esclarecimento para as mães, pessoas que estão do outro lado, através desses profissionais e outros que vão chegar aqui, né? É que faz toda a diferença. Vamos aproveitar realmente, né? Para a gente poder extrair desse momento aí muitas informações legais que venham nos ajudar. O máximo nossas possível, né? O Exato. máximo possível. O interessante e o mais importante, como a gente está falando desde o início, é a questão da informação, a questão educacional, a questão informacional, que é o principal, aquilo que a gente falou.
se você desconhece uma causa, você não tem como acolher, Exatamente. né? Se você desconhece o que é autismo, você nunca vai saber o que é de repente, um filho de santo seu na casa de axé, de repente tampando o ouvido quando ouvir alguma coisa muito estrondosa, ou pegar um susto, algo nesse sentido, que você vai repreender ele de uma forma, para quem não conhece, claro, você vai repreender achando que aquilo é que ele está se desfazendo do barulho, de repente, do atabaque, de algum grito, alguma coisa. Achar Né? até que é uma forma de ofensa. Achar que é uma forma de ofensa, né? E dentro do próprio autismo, vai até uma dica para quem é do axé, né? Mesmo o autista fazendo suas terapias, né? Tomando seus remédios, o convívio, o momento do sagrado, em que tem os tambores, né? É bom, é prazeroso espiritualmente, né? Mas após o ritual, dá um desgaste muito grande. Sim. O autista fica extremamente esgotado, né? Interessante vai essa dica aí para quem é do axé, né? Interessante, depois o autista tem que se ausentar um pouquinho, se recolhe, né? Depois de uma atividade em público. Depois de uma atividade em público, né? Tem alguns instrumentos como o autista não vai conseguir realmente ficar perto, no caso do agogô. Tem as pessoas com aspecto autista, dependendo do grau de cada um, né? Que realmente agogô não vai ser possível. Mas geralmente os atabaques autistas, né? Até não verbais, como no caso até do Yakov, né? Que é o filho da Daniela, ele gosta do atabaque. Ele gosta do atabaque. Nível 3 não verbal, com uma acessibilidade, deve ter uma acessibilidade muito grande, né? Mas gosta, Sim. né? Então, para quem é autista e é do axé, vai uma dica. Após os rituais, se recolha logo, porque realmente dá um desgaste muito grande. Mas ao mesmo tempo é prazeroso para quem gosta do axé, né? E outra dica, a liderança entenda que aquele filho de santo atípico, de repente, ele precisa se recolher depois de um ritual longo. Exatamente. Tá? Então, deixa ele quietinho, deixa ele no momento dele de recuperação, né? Energética, enfim, dentre outras coisas. Inclusive, uma pessoa fez uma pergunta recentemente, não foi para ti, recentemente, falando sobre como seria a concentração de uma pessoa no axé, não é isso? Né? Sim, se teria algum uma empecilho. Que tem TDAH. TDAH. A concentração no axé. É tudo. Para quem tem o transtorno do espectro autista, para quem tem qualquer tipo de transtorno, eu sempre digo, procurar ajuda, gente. Sim. É possível lugar, a pessoa conviver da melhor forma possível, procurando ajuda de profissionais da saúde. E se tu é espiritualista, viver a tua espiritualidade, seja no nosso mundo do axé, ou até em outras religiões, sabe? Como queira. Mas é muito bom. O autista pode conviver tranquilo lá com o louvor, batendo sua palma, lá no nosso tambor, convivendo, né, dentro dos seus limites, mas procurando a ajuda de profissionais. Sempre. Isso é extremamente importante para o autista poder conviver no seu meio religioso, no seu meio que ele cultua o seu sagrado. Sim. Tá? E nós do axé não somos diferentes. Com certeza, isso com Perfeito. certeza é primordial. Agora, nós temos também outros convidados aqui. Nós temos outra Isabela, uma terapeuta ocupacional, charada outra Isabela aqui. E nós temos outro fonoaudiólogo, o Lucas. Todos eles estarão, inclusive a Terezinha, estarão no nosso primeiro encontro brasileiro de autismo e axé, que vai ser no dia 31 de maio, às 17 horas, no Tribunal de Contas do município de Belém. Sucesso. Vai ser Axé. sucesso, evento histórico. E para dar uma oportunidade agora da gente bater um papo com eles dois, eu peço que a Terezinha possa, de repente, divulgar seu projeto, sua rede social, seus contatos aqui para o nosso público que está assistindo. Bom, me sigam lá, @psicopedagoga_Terezinha. Eu faço parte também do projeto TDL, Conhecer para Acolher. Eu também sou palestrante, eu também tenho uma clínica, enfim, sou ativista na inclusão, além do projeto Acolhedora de Mães. Então, se você tem dúvida, quer informação, acesse lá meu Instagram, que a gente conversa, tá bom? E tem muita informação no Instagram da Terezinha, hein? Vocês vão gostar, podem acessar lá. Pode falar de novo o Instagram? @psicopedagoga_Terezinha. Pronto, dado o recado. E agora, a Isabela pode
falar sua rede social, seus contatos, pode deixar para o público. O meu Instagram é @IsabelaSaavedra. Meu nome é um pouco difícil, mas eu Pode acho que alguém soletrar. pode... Isabela com S, 2 L's, e Saavedra com 2 A's. Eu tenho produzido conteúdos no Instagram há um tempo. Confesso que a demanda da clínica tem me tomado um pouco de tempo, mas eu vou voltar com as informações, porque elas são muito importantes, né? E, afinal de contas, é o que nós estamos fazendo agora. E em relação à minha área de fonoaudiologia, que é muito importante, né? A comunicação Sim. é um grande desafio para os neuroatípicos. verdade. Então, darei continuidade aos meus conteúdos no Instagram também. Muito bem. Agradeço a presença de vocês Eu que duas, agradeço. tá? Agradeço a aceitação do convite, tanto de hoje quanto no dia do evento. Conto com a presença de vocês. Com certeza. certeza. Compartilhando, curtindo, comentando, vai ser um sucesso, e palestrando vocês com essas vozes maravilhosas, dando voz àqueles que precisam. É verdade. Agradeço pela atividade, pela profissão de vocês, muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço o convite. E parabenizo vocês pelo grande projeto. É muito bonito. É verdade. É muito E bonito. vai crescer mais. Vai Com ser certeza. sucesso. Todo mundo vai É só o ouvir. início. E esse projeto é nosso, que a partir agora desse movimento, nós vamos formar um grupo só para dar mais voz realmente ao movimento, às famílias, essas mães precisam atípicas ser que ouvidas. tanto estão sofrendo. Que aqui, torna a falar, no estado do Pará, o movimento autista está só. Os movimentos que tem são isolados. Então, vamos agora formar um corpo só. Acolhimento. Acolhimento. Não União. tem religião, não tem cor, não tem nada. Somos somente Exatamente. uma família atípica. Exatamente, Ai, que uma grande linda. família típica. Gostei do termo, hein? Vou adotar. Agora eu convido a Isabela e o Lucas para virem, sentar aqui com a gente, vamos bater esse papo. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, Lucas, Isabela, sejam muito bem-vindos. Prazer nosso de estar aqui. Momento de fato Ansiosos ansiosíssimos. por essa primeira edição do Axé Neuro, é um podcast. momento de fato histórico, porque é uma discussão que tem sempre que vir à tona, uma discussão necessária, importante, porque o movimento, o evento e essa conversa mostra que a inclusão é um direito de todos e cabe a nós incluir e respeitar. Sim, exatamente. O nosso dever, incluir, respeitar, O nosso dever. acolher, né? Agora eu vou apresentar Isabela Cardoso, nossa terapeuta ocupacional, tem especialização em TEA, transtorno do espectro autista, e transtorno do desenvolvimento, especialização em integração sensorial. Você mexe com IS, que legal. Isso. Pode falar para o público um Olá. pouquinho da sua atividade? Eu sou terapeuta ocupacional há quase 5 anos como terapeuta ocupacional formada, mas que trabalha nessa área de intervenção com crianças neurotípicas há mais ou menos uns 7, quase 8 anos, que Uau. é desde o momento que eu iniciei minha faculdade. Né? E eu sou encantada por essa área, é algo que me dá um gás muito grande, sabe? Apesar de ter uma filha pequena, né, que também me demanda muito, mas o meu trabalho é algo que faz parte, assim, da minha vida, da minha essência, e eu Sua não me alma. vejo longe do meu trabalho, né? E quando eu escolhi essa profissão, eu sabia dos desafios, primeiro porque a terapia ocupacional, a nível de Brasil, ela ainda é uma profissão pouco conhecida, pouco falada, Gente, é verdade. apesar isso, de que sabia? agora, com o aumento de diagnósticos de pessoas com autismo e outros transtornos, tem se tomado melhor esse conhecimento da importância da terapia ocupacional, mas ainda assim é difícil a gente ter o nosso lugar no mercado, Sim. a gente conseguir mostrar que o nosso trabalho ele é eficaz, ele é eficiente, ele é necessário. Então, quando eu escolhi essa profissão, eu sabia que seria um desafio, eu sabia que seria difícil, mas eu escolhi realmente com amor, né? E hoje em dia não me vejo longe dos meus pequenos, Longe dos disso, meus né? adolescentes, dos meus adultos, porque também você trabalha com atendo adulto adultos. também. Então, não me Nossa. vejo longe desse ambiente, é algo que realmente faz parte de mim, da minha vida, da minha essência, e eu amo de paixão. Que incrível. Você tocou um ponto importante da terapia ocupacional que me fez relembrar o meu tempo de vestibular. E olha que eu sou formada, sou advogada há quase 13 anos. Então faz muito tempo isso, tá?
Aí joga aí quase uns 20 anos para trás. Na época, eu lembro que eu peguei os cursos da UEPA e eu vi terapia ocupacional na grade. Eu olhei e eu falei, nossa, mas isso parece psicologia. Falei, gente, terapia ocupacional. E naquela época a gente não tinha noção, né? O que é terapia ocupacional? E achei engraçado porque eu fui depois pesquisar no Google do que trata a terapia ocupacional, mas agora com esse movimento neuroatípico e é recente que está em voga o terapeuta ocupacional. Isso é verdade, você tem razão e eu acho muito importante porque faz parte dessa equipe que a Terezinha falou agorinha, essa equipe multiprofissional. O terapeuta ocupacional é essencial. É essencial para a evolução da criança, do adulto, é essencial. E agora temos nosso fonoaudiólogo, Lucas, ele é fonoaudiólogo, Lucas Ferreira Pereira. É copywriter profissional, olha que interessante. Tem especialização em comunicação e oratória, especialização em influência e experiência em desenvolvimento infantil. Exatamente. Pode falar um pouquinho pra gente? Meu nome é Lucas Ferreira, sou copywriter. Para quem não sabe, copywriter é o profissional que trabalha com a escrita persuasiva, geralmente com fim de vendas, mas também sou fonoaudiólogo. Uma profissão geralmente tem relação com a outra de forma muito intrínseca. Sou fonoaudiólogo, tenho especialização em comunicação, oratória e também influência e trabalho com um desenvolvimento infantil porque eu trabalho junto com a fonoaudióloga Isabela Saavedra. Enquanto fonoaudiólogo, meu papel não é somente dar suporte para aquela pessoa, autista, criança, adolescente ou adulto autista, que também é uma realidade, somente falar, se comunicar. O meu papel é fazer com que essa pessoa possa se comunicar de forma clara e eficaz, se fazer entendida e entender o próximo, de forma que essa pessoa não precise se anular para ter que atender à expectativa do outro. É trabalhar em conjunto com esse paciente para que ele possa comunicar sem se anular, se fazer ser entendido, respeitando as limitações e a individualidade dele. Não é necessário fazer com que a pessoa autista fique desconfortável para que ela possa fazer o outro entender sua mensagem. Perfeito. Porque o nosso papel é entender a mensagem que ele quer passar. Perfeito. Independente da forma. Isso vale tanto para a linguagem verbal quanto para a linguagem não verbal. Não verbal. Interessante. A chave de tudo é a comunicação, né? Comunicação é Comunicação é É tudo. tudo. Você não consegue entender. Se você não comunica, você não vai saber se a pessoa está com fome, com sede, se a pessoa quer ir no banheiro. Você imagina, a comunicação Exatamente. é tudo. A gente fala isso também muito nas casas de axé. A comunicação é tudo, assim como a energia de Exu é tudo, que é o comunicador, nosso grande comunicador, comunicar. nosso Exu grande é mensageiro. comunicação. Né? Então, não comunicar é tudo. E eu achei interessante agora, lendo as especializações do Lucas, porque eu vou dar um parêntese aqui, porque além de mãe, de advogado, de sacerdotisa, etc., eu sou astróloga e uma das indicações do mapa astral do Lucas era trabalhar com comunicação. Que Exatamente, interessante. Eu exatamente. lembrei agora, por isso que eu dei uma risada aqui. Copywriter, muito bem, Lucas. E eu agradeço vocês dois, agradeço a presença de vocês dois e que esse nosso encontro, tanto o nosso podcast, nessa primeira edição, quanto o nosso encontro possa trazer muita informação. Extrema informação para quem precisa, os nossos líderes espirituais, principalmente, porque líder forma outros líderes, né? A gente sempre conversa naquela época que houve o falecimento do Silvio Santos, a gente até conversou, não foi, pai Evandro? O Silvio Santos falou, se você é um bom líder, você vai formar outros líderes. Então, começa aí pela cabeça. Você vai formar a sua geração, a próxima, a partir da sua ética, da sua moral, dos seus dogmas, enfim. Exatamente. Né? Então, a informação ela é principal. Então, a gente vai atingir sempre a cabeça, aquela cabeça primordial que vai formar outras pessoas. E agora, adentrando um pouquinho no ramo aí da terapia ocupacional, você é uma pessoa de axé também e não nega a sua fé. Você entrando nesse seu ramo terapêutico, como é que você vê a questão do ambiente de terreiro para uma criança, por exemplo, autista? É hiperestimulador? Não é? Quais são, de repente, as suas sugestões, Isabela, para a gente
entender um pouquinho e, de repente, adaptar o dia a dia, a rotina de terreiro. E para quem não conhece, né, como é essa adaptabilidade, essa questão sensorial, entre outras coisas, como é que é? O que que eles podem fazer? Uhum. Primeiro, eu acho que é importante a gente ter uma compreensão, né, do que seriam essas alterações sensoriais que, para nós, terapeutas Perfeito. ocupacionais, a gente diz que são disfunções de integração sensorial, Uhum. né? A gente tem dentro do nosso sistema nervoso uma habilidade que a gente chama de modulação. Certo. Essa modulação sensorial, ela é responsável por compreender os sistemas sensoriais, as sensações que chegam até a gente, e não só de compreender, elas interpretam e elas nos dão informações que a gente chama de informações adaptativas. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós estamos conversando, mas existem luzes que estão muito próximas, mas isso não é algo que tem interferido no nosso processo de comunicação, porque o nosso cérebro ele é capaz de se adaptar com essas alterações, que Entendi. seriam essas respostas adaptativas. Uhum. Quando eu tenho pacientes que têm dificuldades nesse processo de modulação, há uma falha no processamento dessas informações. Entendi. Então, essas minhas crianças, esses meus pacientes, eles podem passar a apresentar alguns comportamentos desorganizados em decorrência dessa falha adequada do processamento dessas informações, dessas sensações. Por isso que a gente fala, a criança está desorganizada, né? Exatamente. Do nada, O que, entre que aspas. seria esse processo de desorganização, né, de sobrecarga? Esse cérebro ele não está acostumado com determinados estímulos, então, na compreensão dele, é um estímulo muito aversivo. Então, como uma forma mesmo de autoproteção, essa criança ela responde como? Chorando. Ela responde fugindo. O que é a fuga? Essa criança ela está fazendo uma atividade ou ela está num espaço e ela quer sair de lá. Ela está sentada, ela está num ambiente com muitos estímulos, ela quer sair de lá. Então, ela responde dessa forma aversiva porque ela ainda não consegue tolerar da maneira adequada os Entendi. estímulos que estão ali naquele ambiente. E quando a gente fala das casas de axé, a gente sabe que existem toda uma ritualística que é muito necessária, né? Os próprios instrumentos, a depender do que for tratar ali naquele momento, podem existir luzes diferentes. Uhum. E é importante que a gente compreenda que existem pessoas, não necessariamente pessoas neuroatípicas ou autistas, qualquer pessoa pode ter alterações e disfunções de integração sensorial. Eu acho importante a gente afirmar isso. Sim. Né? Não são só pessoas neuroatípicas que apresentam essa disfunção, mas é importante a gente entender que as pessoas podem apresentar essa condição e que a gente precisa aprender a adaptar o espaço. De que maneira? Se eu tenho um consulente, por exemplo, que frequenta a minha casa e eu sei que o barulho ou o ruído de um determinado instrumento, que ainda que não me incomode, ainda que não incomode outras pessoas, para essa pessoa pode ser um estímulo muito aversivo. Certo. Então, eu preciso acolher essa pessoa. Eu preciso entender que ela quer estar ali. Mas que talvez para que ela esteja ali, eu preciso fazer esse momento de acolhimento. Entendi. Né? Então, talvez seria interessante diminuir a quantidade de ruídos ali no ambiente, né? Se for, por exemplo, uma temática que envolve muitas luzes, que geralmente tendem a sobrecarregar a nível visual alguns pacientes, né, alguns consulentes, talvez desligar um pouco as luzes ou deixar Entendi. numa luminosidade mesmo mais natural, para evitar esse processo de sobrecarga. Porque a sobrecarga, os pacientes, quando eles apresentam esse processo de sobrecarga, eles são pacientes que a gente chama de hipersensíveis. Então, eles compreendem mais sensações, eles sentem mais do que a gente. Entendi. Então, por mais que aquilo não me incomode, não me afete, para esse meu paciente, para essa pessoa que frequenta aquele local, talvez seja muito difícil se concentrar na ritualística que está tendo, né? Poxa, eu vim aqui porque eu quero buscar uma orientação, né? Eu preciso de ajuda, eu vim aqui. Mas, de repente, por uma questão de uma sobrecarga, ele não consiga prestar atenção nos pedidos, né, ou nos agradecimentos do porquê eu estou ali, e ele acaba prestando atenção, poxa, tá muito barulho, poxa, a luminosidade está muito alta, eu estou agoniada, eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Isso atrapalha também esse processo de fé. A gente Entendi. trouxe aqui hoje para vocês, esse aqui é um exemplo de um abafador.
Os abafadores, eles são as acomodações sensoriais mais conhecidas que a gente tem Sim, é no mercado, verdade. dentre tantas outras que a gente tem. E o que seriam essas acomodações? São instrumentos que a gente utiliza ao longo do dia que tendem a fazer com que esse meu paciente, com que essa pessoa, principalmente, que apresenta algum tipo de disfunção de integração sensorial, Uhum. fazer com que ela tenha melhor qualidade de vida. Então, o Sim. abafador, hoje em dia a gente tem muitos abafadores no mercado, inclusive para as crianças, né? Porque a gente sabe que às vezes um abafador ali sem um desenhinho, sem algo muito chamativo, essa Atrativo, criança né? não vai Não vai querer. colocar. Então, hoje em dia, as empresas elas já estão colocando os abafadores com temáticas que sejam importantes para essa criança, né? Que legal. Dinossauro, por exemplo, que a grande maioria Sim. adora, unicórnios, de fada. Então, os abafadores, eles auxiliam muito nesse processo de autorregulação desses consulentes dentro dessas casas de axé, ou dentro de outros contextos que talvez possam ser estímulos muito fortes a ponto de sobrecarregar, né? Então, quando a pessoa coloca o abafador, ela automaticamente se sente mais tranquila, mais regulada, e ela automaticamente consegue se atentar e se concentrar para o que de fato ela está fazendo ali, né? Sim. Poxa, eu vim aqui para buscar o quê? Uma orientação, então eu consigo prestar atenção com mais facilidade. E a gente tem muitas outras acomodações, né? A própria questão da baixa luminosidade, ou de tentar não utilizar, de repente, tantas luzes No coloridas local, né? no local durante as ritualísticas, também são exemplos de acomodações sensoriais. Que E eu acho que é muito interessante. importante que os próprios sacerdotes, eles consigam ter essa dimensão, né, e interpretar, que às vezes não é um desrespeito com o sagrado, mas é porque é É necessário. necessário, sim. Se eu quero acolher essa pessoa, porque eu acho que os espaços religiosos, eles são para isso, eles são para acolher. Acolhimento. Independentemente de orientação sexual, de ter um diagnóstico ou não, de condição que essa pessoa apresente, é um espaço para acolhimento. Então, se eu Exatamente. preciso acolher, se eu tenho que acolher, se a minha missão é acolher, eu preciso acolher aquela pessoa sabendo de todas as características e as dificuldades que ela apresenta. Perfeitamente, né? Até agradeço a explicação, foi bem clara. E deixa eu te perguntar outra coisa, Isabela. A questão do toque. Tem autista que é aversivo também ao toque, Sim. né? Nesse caso, até a gente conversando ainda há pouco, mencionamos que é importante, às vezes, se ele vai acompanhado da mãe, geralmente, né? Nas casas já é a mãe que leva, né? Mas se ele for sozinho, de repente é importante ele utilizar o colarzinho, ou de repente se identificar, ó, tenho vergonha, tem alguns, né? Tenho vergonha de utilizar o colar, mas vou me identificar. Porque aí já evita, de repente, um transtorno, uma desorganizada, uma desregulada, né? É importante essa identificação, porque tem essa sensibilidade ao toque, não existe? Isso, existe. A questão da hipersensibilidade do toque, ela acontece justamente por essa falha da modulação que eu expliquei anteriormente, né? Então, Uhum. no momento em que essa pessoa recebe um toque na pele, o sistema nervoso dessa pessoa não consegue processar aquele toque da maneira como de fato ele aconteceu. Então, ele processa além. Então, às vezes, por mínimo que seja esse toque, para essa pessoa pode ser como se fosse um toque muito forte. Para algumas pessoas pode gerar dor ou sensações muito parecidas com a dor. Então, a questão realmente do uso de colares de identificação são muito importantes porque a gente sabe que também, dependendo da ritualística, é necessário que haja, às vezes, um contato entre a pessoa que está ali e o consulente que está ali também, né, para poder receber esse axé, né? Então, é importante que essa pessoa vá com cordõezinhos que identifiquem, ou se não se sentir confortável, mas que pelo menos chegue para alguém e converse, passe sobre a sua situação, para que essa pessoa também seja respeitada, né, dentro daquele espaço, para que ela se sinta de fato acolhida e pertencente àquele ambiente. O pertencimento é muito importante. Inclusive, no nosso culto tradicional iorubá, a gente fala muito sobre o pertencimento à comunidade. A gente, inclusive, tem um orixá chamado Ebel-Orum, e Ebel-Orum fala sobre esse pertencimento à comunidade, que precisamos ter
para conosco e para com o próximo, né? Então, o acolhimento é um tipo de pertencimento. Você fazer com que aquela pessoa se sinta pertencente àquele ambiente, àquela comunidade. Isso é muito importante. A gente não trouxe hoje nenhum profissional da psicologia, mas em breve teremos na segunda edição do podcast, com certeza. Mas eu acho importante depois a gente falar sobre essa questão da identificação. Há autistas que, às vezes, têm os seus traumas, as suas reservas, ou não querem se expor, acham que é exposição, ou acham que é uma fraqueza, ou algo nesse sentido. A psicologia pode adentrar um pouquinho nesse assunto, mas é importante saber que se você acha inconscientemente que não vai ser bem recebido numa comunidade se você disser que é autista, ou vão te olhar diferente, você não vai se identificar, né? Isso acontece com a gente, é do ser humano, é aquele instinto reptiliano, né? Se eu sei que isso é uma fraqueza, eu não vou ser bem recebida, então não vou me identificar, vou ficar aqui no silêncio. Isso é meio que normal, mas futuramente a gente vai abrir essa discussão aí com alguém da psicologia. Agora, você falou, Lucas, em comunicação não verbal, Sim. né? E eu acho um ponto importante aí. Muito Como é importante. que a gente faz quando o autista não fala? Quando Bom. ele é não verbal? Quais são as vias de solução? Bom, o que é a linguagem não verbal? O que é que a gente tem que observar naquela pessoa não falante? Gestos, expressão. Tudo isso é comunicação. Ah, mas no verbal tudo bem. Como é que a gente vai estimular a linguagem de uma pessoa autista não verbal? Estimulando gestos. Vamos observar gestos, vamos observar a expressão daquela pessoa, nós vamos observar, inclusive, o silêncio daquela pessoa, que muitas vezes o silêncio dela, Fala. de conforto, de desconforto, pode falar muito mais que até 1000 palavras. Tudo isso é linguagem. O nosso papel, como forma de acolher, de compreender, de incluir, é procurar maneiras de estimular esse tipo de linguagem não verbal. Comunicação alternativa, gestos, sinais. Sobretudo em uma casa de axé, em um terreiro, porque o que é que ocorre no terreiro? É um local onde o corpo, o nosso material, o nosso físico, o som, as músicas, o som do atabaque e o silêncio da reflexão, da meditação, tudo isso se integra como forma de comunicação. Tudo isso é uma mensagem que aquele local está passando para nós, para os filhos, para os consulentes. É uma mensagem que está sendo dada. E o nosso papel é saber compreender, saber interpretar o que está sendo dito, ainda que não esteja sendo dito com palavras. Sim, Ter voz não é sim. somente ter voz falada, é ter voz expressiva. Uhum. É saber mostrar e cabe a nós saber identificar. E muito importante essa Extremamente questão, né? importante. A gente fala, na verdade nós falamos sempre que o corpo fala, né? O corpo fala, né? Quando tem algum filho de santo meio apático, a gente fala, olha, o corpo fala, gente, vamos dar uma levantada, porque, né, se levanta o astral, levanta a forma de se posicionar, você levanta tudo, né? Então, você falou aí em comunicação alternativa. Exatamente. Seria só o corpo ou tem outras formas dessa comunicação alternativa? Existem métodos, protocolos Sim, únicos, existem alguma coisa métodos, nesse sentido? existe... E você acha que existe algum desses métodos que poderia ser inserido, de repente, nas casas religiosas? Com certeza. No caso da comunicação alternativa, o que é que pode acontecer? Aquela pessoa autista não fala. Ela tem dificuldade para se expressar, mas ela pode apontar, ela pode mostrar. Então, se houver uma pessoa, se houver uma forma, um cartaz, se houver um banner em que essa pessoa possa ir apontar o que ela quer, se ela possa mostrar que ela está se sentindo incomodada com a luz, se ela está se sentindo incomodada com o som excessivo ou com quaisquer outros tipos de limitações, ela vai saber expressar. Entendi. Basta ter alguém que também possa estar treinado, que possa estar atento a todos os sinais que essas pessoas demonstrarem. Interessante. E aí, mais uma vez, a gente entra na questão da informação, da educação, né? O efeito educacional de tudo isso. Que isso é uma novidade, entre aspas, mas que a gente precisa adaptar. Se eu não sou, mas eu tenho alguém na minha casa que vá fazer, que vá treinar, ou que repasse o conhecimento, faça um curso e repasse o conhecimento depois. É importante, né? Essa questão da formação dos líderes, né? Dos líderes espirituais. Então, não existe
estritamente é a questão da comunicação verbal. Existe a comunicação não verbal. E a gente entra aí, dentro dessa comunicação não verbal, existem formas de trabalhar e de entender essa comunicação que você está falando. Lá, pai Evandro, você já teve algum tipo de autista não verbal nesse sentido? Que tem algum problema na comunicação ou, de repente, de expressar sentimentos ou algo nesse sentido? Você já observou? Já, na casa já apareceu algumas pessoas, né? Já aparecem para ser beneficiado, né? Acompanhados, né? Não verbal, ou que falam um pouco, né? Sempre vão acompanhado geralmente da mãe, né? Ou às vezes pai, ou os dois. Mas tem sim, né? Mas assim, voltando a esse assunto da questão da identificação, é muito importante a identificação. Ou se a pessoa realmente não quiser usar a identificação, que a gente entende, é uma questão de ou vergonha, ou para evitar qualquer outro tipo de constrangimento, né? Mas é importante que as pessoas também que tenham algum tipo de sensibilidade, seja diagnosticada ou não, que chegue e fale na casa de axé. Fale para o sacerdote da casa, tá? Não importa se tem diagnóstico ou não, tá? É importante que a pessoa realmente chegue e fale, tem alta sensibilidade a algum som, né? Alguma coisa nesse sentido para ser tomada a providência. Aí vai outra dica agora, né? No caso tem no terreiro, para as pessoas, ou para os autistas se sentirem mais acolhidos. Fazer como tem lá no terreiro de Pai Xangô lá. Símbolo do autismo. Fecha. Pertencimento. Pertencimento. O autista, quando chega num local que vê essas cores, imediatamente ele já vai se sentir acolhido. A família vai se sentir acolhida. Eu já presenciei situações em vários locais públicos, da gente notar que a mãe, ou muitas vezes o pai, fica com preocupações diversas, dentre elas, proteger o filho, e se não está aborrecendo alguém, se alguém de repente pode chegar com grosseria para vir tentar de alguma forma ali dizer, olha, essa tolice, alguma coisa nesse sentido, aí vai criar outra situação. Pode reparar, quem já presenciou os autistas em crise na rua, observem o pai e a mãe. O pai e a mãe ficam ali de uma atenção muito grande, não só pela atenção de cuidar do filho que está naquele momento em crise, alguma coisa, mas ele fica observando do lado. Quer dizer, a pessoa não se sente na rua, geralmente não se sente acolhido, tá? Porque não sabe como o outro vai reagir, se vai aparecer alguém com uma mente, sabe, conturbada para apontar, ferir com palavras o filho, aí vai gerar outras situações que o pai e a mãe não vai deixar, enfim. Quando a pessoa chega, a família típica chega numa casa de axé, vê as cores do autismo, pronto, tô em casa. Então, essa é uma dica para as casas de axé. Pintem como tem lá no terreiro, tá? Tem 2 símbolos lá do autismo. Ou seja, quando as pessoas atípicas chegam, a família atípica, seja o autista ou a família chegou, já sabe que está em casa, que vai ser acolhido. Axé, é isso mesmo. É a sensação de pertencimento, né? Você tem que fazer com que essa comunidade, como a Terezinha havia dito, as minorias, né? As minorias sejam acolhidas. E isso é necessário não só com a pessoa, mas com a mãe, com a família, com aquele que acompanha, com o responsável, porque muitos, não é a mãe que vai, mas é a avó que leva, é o avô que leva, é o avô que cuida, é a avó que... Então, o tratamento clínico é essencial, que a gente já falou aqui, mas o tratamento espiritual, ele também é essencial, né? Então, quando a gente vem com uma questão educacional, informacional, é muito importante para a sociedade e para aquele diagnosticado. Porque, gente, agora como mãe falando, é difícil você ouvir de uma pessoa, vou dar um exemplo, abre aspas. Daniela, como é que é ter o sentimento de rezar todo dia para o seu filho morrer antes de você? Fecha aspas. É difícil, né? É difícil uma mãe escutar isso. Então, sociedade, líderes, pessoas, comunidades, enfim, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de pertencimento, a gente precisa falar, a gente precisa educar, que isso é o essencial,
É a nossa função como sacerdotes, são as funções de vocês como líderes na comunidade que vocês pertencem, e a nossa função ainda mais é multiplicar tudo isso. Multiplicar para o mundo tudo isso, para o Brasil, para o mundo. E como a Terezinha falou, isso aqui é só o primeiro passo, vai ser muito grande, de muito sucesso, eu tenho certeza. A gente vai fazer uma sociedade totalmente informada sobre a matéria, tá bom? E agora, chegou a hora da gente falar sobre as redes sociais de vocês, Isabela. Isabela pode falar suas redes sociais, seu contato, onde você trabalha, pode falar para o nosso público. Então, o meu Instagram é Isabela, mas é Isabela com Z e só um Ed. Isabela A. Cardoso. Então, é Isabela, outro A e um Cardoso. E vocês podem estar entrando em contato comigo através do Instagram. Eu costumo produzir também, às vezes, alguns conteúdos voltados para isso, para a temática. Bom. E, principalmente, com o intuito mesmo de trazer mais consciência da importância da minha área de atuação enquanto terapeuta ocupacional, enquanto especialista em integração sensorial, que também é uma área pouco explorada dentro da sociedade, a maioria das pessoas não conhecem muito para que serve, mas que é muito importante, é fundamental no processo de desenvolvimento, né, das nossas crianças, dos nossos adultos, porque a gente também tem pacientes adultos que fazem esse tipo de terapia. Então, vocês podem estar entrando em contato comigo por lá, através do Instagram. Axé. E é importante falar que nós temos autistas adultos, né? A gente, às vezes, se concentra muito no lado infantil, no lado da criança, mas temos e muitos autistas adultos e precisamos acolhê-los também, tá bom? Lucas, sua rede social, seu contato, sua especialização, pode falar, fale com o nosso público. Perfeitamente. Caso alguém queira me seguir nas redes sociais e encontrar uma extensão desse meu trabalho, o meu Instagram é @lucasgabrielfp. No meu perfil no Instagram, eu posto conteúdo semanal justamente sobre comunicação, oratória e expressão. Eu dou dicas, dou suporte, dou apoio para pessoas que têm dificuldade de se expressar, de se posicionar, de escrever e de mostrar quem elas realmente são, de falar em público. Dou dicas de como perder esse medo e se expressar com verdade, com sinceridade, com alma e falar para todo mundo quem nós somos realmente e aquilo que está dentro de nós. Trabalho em conjunto com a fonoaudióloga Isabela Saavedra, atendemos no mesmo consultório, mas eu trabalho predominantemente com as redes sociais, nessa produção de conteúdo, produtos físicos, produtos digitais pessoais que eu elaboro, mas também divulgando todo esse conteúdo que eu preparo para dar conhecimento e voz a essas pessoas que pessoalmente, automaticamente tendem a se calar e mostrar que todo mundo tem o direito de se comunicar, se expressar e todo mundo tem o direito de ter voz. Sim. E é importantíssimo, eu faço questão de frisar mais uma vez a importância desse momento, desse evento, do primeiro encontro brasileiro de autismo e axé, porque é uma forma de comunicar que o respeito é um direito de todos, pertence a todas as casas e o nosso papel, nosso dever como pessoas é somente um: respeitar. Perfeito, axé, isso Axé. mesmo, é isso mesmo, Lucas. Agradeço a presença de vocês dois. Pai Evandro, pode compartilhar conosco a rede social. Hoje eu, na verdade, estou aqui, né, não mais como babá, mas sim como representante do Axé da Amazônia, né? Ah, sim. Então, podem seguir, o Axé da Amazônia, tá no nosso Instagram lá, Axé da Amazônia, né? E através do Axé da Amazônia, dessa grande marca que está aqui já há 8 anos já, que a gente já tem essa marca aqui, patenteada no Pará, né? E veio esse pontapé aí, essa chave girou para que a gente fizesse esse primeiro encontro brasileiro de axé. E girou bonito. Por quê? Porque, poxa, deu para a gente perceber que a gente encontrou aqui parceiros muito bons para que o movimento autista não seja só, como algumas pessoas estão querendo, fazem para lacrar em cima do autismo, da família atípica. Só em abril. Nós vamos fazer o nosso movimento de autismo, né, que crescer, movimento juntos, vamos juntos fazer nosso movimento crescer e buscar realmente dignidade, apoio, ajuda para as famílias atípicas, que não é fácil. Não é fácil em todos os aspectos. Não é fácil pelo aspecto espiritual, pelo aspecto emocional, tá? E acima de tudo, gente,
financeiro, que não é barato. Não é. É Então, tudo muito doloroso. É muito doloroso. Então, nós queremos fazer a diferença. Que esse encontro não vai ser só mais um encontro, vai ser um encontro para a gente sair realmente para fora e buscar o apoio que a família atípica está merecendo. Eu sempre me pergunto, quase todos os dias me faço a pergunta, como uma família atípica que ganha um salário mínimo sobrevive sem ajuda para comprar remédios, que muitas vezes remédios genéricos não fazem efeito. Tem casos que remédio genérico não faz efeito, gente. Tá? Tem casos que as pessoas têm que ir realmente por original, como se diz. Né? Mas vamos lá. Como uma família que ganha salário mínimo consegue pagar terapia, comprar remédios, e tem famílias que têm 2 ou 3 autistas na família, adulto ou criança. Então, realmente, esse movimento que aqui no estado do Pará possa fazer diferença. Com a nossa TDAH falou alto agora. A Terezinha. A Terezinha, as duas Isabela, o Lucas e outros que estão chegando aí, que vai ter outra rodada de conversa, que a gente possa sair fortalecido, né? E fazer a diferença para essas pessoas que estão precisando. Todos nós e, acima de tudo, aqueles que é uma grande preocupação. Como estão sobrevivendo, como essas famílias estão sobrevivendo, como estão se alimentando. Porque mal tem para comprar um remédio. Sim, né, sim. gente? Isso é importante. Isso é importante. Isso é Então, esse importante. encontro, eu acho que é uma grande esperança para a gente, tá? Para todos nós, né? Eu, como sacerdote, e como autista, que antigamente era o nível 2, né? Nível Axé. 2 de suporte. Opa! Né? Então, não é fácil. Não é fácil a pessoa ter que gastar quase R$1.000 só de remédios mensalmente. Não é fácil. Fora as terapias, né? Fora as terapias. Fora as terapias. Hoje em dia, uma consulta com um psiquiatra particular, ela custa R$1.000. Hoje em dia, uma consulta com uma neuropediatra custa de 600 a 800, a depender da neuropediatra. Hoje em dia, 2 horas, mais ou menos, de IS, de integração sensorial por mês, custa lá perto dos 2.000 e alguma coisa, né? Fora a aplicação ABA, que a ABA é o essencial, né? A gente sabe que a ABA é essencial para o autista. Fora a fono, enfim, fora a atividade física aplicada, fora N outras coisas. E é difícil, né? É difícil tudo isso. É muito oneroso. Por isso que a gente precisa desse acolhimento. Que a pessoa não precisa chegar numa casa e ter mais problema do que ela já tem, né? Ela não precisa de olhares tortos, ela não precisa de repreensão, ela não precisa nada disso. Ela precisa ser acolhida, ela e a família. Precisa de acolhimento, de pertencimento, né? A família típica, ela já é muito humilhada. Quando bate na porta de governantes para pedir ajuda, quando está numa fila para pegar uma senha para o filho ser atendido, a família típica já é muito humilhada, já é muito desgastada. Então, acima de tudo, quando ela procura nossas casas de axé, ou qualquer outra religião que seja, nós falando da nossa casa de axé, que nós somos do axé, mas qualquer outra religião, que autista, como a nossa amiga falou, né, que já esqueci o nome dela novamente, Terezinha. a Terezinha, né, está em todos os locais. Sim. Em todos os locais, os autistas ali estão, ou seja, em todas as religiões. Então, falando de religião, tá? Quando o autista, a família típica, chega dentro da religião, quando você chega num consultório profissional, ela está desgastada, já está cansada. Cansada, sim. E eu já vi agora relatos, né? Isso que eu falei agora, eu plasmei, eu plagiei. Não é minha essa fala, de um pai falando, está cansado. De todo ano, chegou a Abril Azul, vai aqueles demagogos para lá. Os oportunistas aparecem. Vão aparecer para lacrar em cima da dor da família típica. Isso não é justo. Então, que esse desenvolvimento aqui no estado do Pará faça toda a diferença positiva, né,
para as famílias que precisam de ajuda. E vai fazer, tenho certeza, vai ser a primeira edição de muitas que virão. que Axé. virão. Axé. Esse podcast também, né? Axé Haverá outras Neuro, edições, vai com vir certeza. várias edições por aí, fiquem ligados. E é importante também, o senhor falou, é importante ressaltar que o primeiro encontro brasileiro de autismo e axé, que vai acontecer dia 31 de maio, às 17 horas, no Tribunal de Contas do município de Belém, está sendo patrocinada também pelo Axé da Amazônia, que tem os banhos da nossa Amazônia, tem produtos amazônicos que utilizam a energia da nossa terra, a energia e matéria-prima primordial que temos, né? Tudo que pisamos, tudo que utilizamos, todas as ervas, todas as sementes, todas as favas, todo o resto que eu não vou falar mais, que é segredo, mas está contido dentro dos banhos do Axé da Amazônia. Então, como o pai Evandro falou, siga lá, @Axé da Amazônia, tá bom? E o principal, nosso Axé Neuro, @Axé Neuro. Lá é o nosso Instagram, a nossa rede social principal do nosso Encontro Brasileiro de Autismo e Axé. Por lá, pelo link da bio, você consegue fazer a sua inscrição. É só clicar no link da bio, preencher todos os dados. A sua inscrição vai ser confirmada. A inscrição dá direito ao certificado de participação. Quem tiver necessidade, alguns universitários entrarem em contato, sim, valem horas, tá bom? Se a sua universidade aceitar, valem horas também, tá? Todos inscritos terão direito ao certificado de participação se estiverem presentes, é claro. Tá bom? E a gente fica por aqui. A gente agradece a participação de todos. Isabela 1, Isabela 2, Terezinha, Lucas, pai Evandro. Agradeço a participação de todos. E até o próximo até a próxima segunda edição do Axé Neuro Podcast. Até lá. Axé! Axé!